Bom dia, amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja agora conosco, nos iluminando e nos dando a devida paz. Vou comentar um pouquinho hoje a respeito do tema aceitar, do livro Ave Luz. E envolvido nesse tema está um dos grandes discípulos, do Mestre Jesus, o seu primeiro discípulo, o seu primeiro apóstolo, que é Pedro, Simão Pedro Bar-Jonas, Pedro o pescador, o famoso pescador do mar da Galileia, apóstolo de grande coração e de energia, sabe? Muito simples, mas de um coração muito grande. Pedro, que Jesus, ao encontrá-lo pela primeira vez, disse: Pedro, tu és a pedra em que deposito toda a minha fé. Olha só, hein? Grande, né? Pedro, na qual Jesus deposita a sua fé. Jesus o convida, para esse trabalho. Mas Pedro, um dos maiores e bem conhecido pescador da Galileia, morando agora em Cafarnaum, ele se reuniu com vários pescadores em uma casa, porque isso facilitava para que eles pudessem comercializar com as outras cidades toda a pesca, como se fosse uma cooperativa, E era comum, quando eles estavam reunidos, quando eles estavam juntos entre eles se conversarem, se comunicarem, trocar ideias, falarem a respeito dos pensamentos do Cristo, tudo aquilo que o Cristo nos ensinou, tudo aquilo que o Cristo falava. E eram comentários que eles faziam. Tem que notar-se também que eles também não eram só pescadores, como as pessoas falam, porque você tem a ideia de que o pessoal da época de Jesus Cristo ali, de Pedro, seus apóstolos, eram só pescadores. Não, eles trabalhavam eles cultivavam, sabe, tinham plantações de trigo, inclusive eles eram um grande fabricante de pães na época, trabalhavam com artesanatos e tudo mais. Mas, voltando ao pensamento, voltando ao convívio de Pedro junto com os pescadores, era comum que eles comentavam certos assuntos. E engraçado que um desses diálogos, dessas ideias, dessas conversas que tinham dos pescadores na época, é onde surgiu esse ditado popular, Isso é papo, isso é conversa de pescador. Porque eles conversavam muito, dialogavam muito. E nesse determinado dia, antes deles encaminharem para o encontro com Jesus, muitos conversando, muito comentando certas histórias, um rapaz, ele fala: olha, aconteceu algo incrível comigo esta noite. Eu estava sozinho no barco, fui até o alto mar para pescar, porque o pescar à noite se torna mais tranquilo. Mas eis que certa hora da noite começou a dar estalos violentos no barco, sabe, como se estivesse rachando a madeira do barco, na lateral, na frente, atrás, no meio, sabe, como se fosse querer destruir o barco. Isso começou a me dar um medo, porque o mar ele parecia já começar a ficar violento e eu já comecei a ficar desesperado, sabe? Com medo que o barco afundasse, se rachasse, porque o barulho, os estalos com a madeira era muito violento, era muito forte mesmo. E eu me lembrei, diz o rapaz, eu me lembrei do que o Mestre Jesus, comentou, que quando a gente estiver em dificuldade, quando a gente estiver em perigo ou precisar de alguma coisa, nada mais justo do que você pedir a Deus que nos ajude. E foi o que eu fiz. Eu não sei de onde eu tirei fé, mas eu pedi ao Pai que me ajudasse, e pedi a Deus que me fizesse, que pudesse me fazer retornar novamente ao seio da minha família na paz e que nada acontecesse. Eis que de repente eu olho do lado, assim, na lateral do barco, o rapaz contando, que ele olha na lateral do barco
e parece que uma fenda no espaço-tempo ilumina e como se tivesse um risco de luz, como se uma porta se abrisse e eis que dentro dessa fenda surge alguém, uma pessoa, algo iluminado, nas palavras dele como se fosse um anjo iluminado. E quando ele percebe, ele vê, é o seu avô, o Josefim. E seu avô, no gesto de um sorriso e no gesto de bondade, pede que ele se apacente, que ele tenha paciência. E ele fica observando aquele ser iluminado, resplandecente, que ora está de um lado, que ora está na frente, que ora está atrás. E quando ele menos se espera, menos imagina, ele está já próximo à margem para ancorar o barco. E de repente a imagem some. E ele agradece a Deus por isso. Ele viu essa imagem, ele fala, a imagem do meu avô, ela foi nítida, ela foi incrível. E quando ele termina de relatar, muitos dos que estavam em volta dele começam a sorrir, começam a dar risada, porque mais uma história de pescador onde já se viu um avô morto aparecer e de repente acalmar tudo e trazer, e as pessoas riem. Alguns ficam calados, outros riem. Pedro se levanta, vai até o rapaz, abraça-o e diz a ele: meu amigo, há certas situações, há certas coisas que é melhor você contar para quem tem fé. Não adianta você falar para muita gente, porque muitos não vão acreditar e vão debochar disso. E a história ela segue. À noite, Pedro se encontra junto com os outros discípulos, outros apóstolos, junto com as pessoas que ali estão, para o bate-papo da noite com Jesus Cristo, ouvir os ensinamentos do Cristo a respeito do Evangelho que ali iniciava, que ali dava início, a esse trabalho maravilhoso do Cristo. E no decorrer das perguntas, Jesus Cristo observa que Pedro quer perguntar, que Pedro quer fazer uma pergunta, ele está ansioso, e Jesus fala, fale Pedro. E Pedro comenta para Jesus Cristo o ocorrido com o jovem que ele ouviu, da aparição do seu avô, mas Pedro fica indignado, ele se demonstra indignado porque ele fala para Cristo, para o Mestre, por que as pessoas deram risada, por que as pessoas gargalharam e não acreditaram naquela história do rapaz. Jesus Cristo ele para, Jesus Cristo olha para Pedro, olha para todo mundo, e Jesus responde, sabe Pedro, as coisas são muito difíceis. Já ouvistes falar da labuta de um garimpeiro em busca de pedras preciosas? É, Pedro. Ele remove montanhas de entulhos para encontrar uma delas, faiscando no meio das outras, brilhando. A pedra maravilhosa que ele busca, ele labuta, ele briga, e no meio de todas aquelas, para achar esta, que para ele, aquelas que não brilham, que não, sabe, aquelas pedras sem brilho, para ele não tem valor nenhum, são imprestáveis. As pedras preciosas, Pedro, são as verdades, as outras são as mentiras. Estão sempre juntas. Se algum dia entrares no trabalho de garimpar, aprenderás, com o tempo, a escolher dentre os cascalhos as gemas da natureza, mesmo depois que encontrares o tesouro no seio da terra. Ele, para maior valor, tem que se submeter ao lapidário. Assim é o que queres aceitar. Fatos e coisas, Pedro, tudo passa pela forja da razão. Testa-os nas sensibilidades que Deus te deu, valorizando a tua busca. O engraçado é que nesse pensamento, nessa palavra de Jesus Cristo, ele está dizendo ali para Pedro justamente aquilo. Pedro, anote e entenda o que eu quero te dizer, que eu quero que você seja o pescador de almas. É justamente isso, no pensamento do Cristo, Pedro um pescador de almas. Mas vamos lá.
Esta palavra aceitar, ela é complicada, ela tem um valor totalmente diferente, sabe? Aceitar. Se nós colocarmos esta palavra no dia de hoje, é aceitar o outro como ele o é. Aceitar o pensamento das pessoas como elas são. Aceitar a atitude das pessoas como elas têm. A gente tem que lembrar também que a doutrina dos Espíritos nos ensina a compreensão de valores, a compreensão das atitudes, sabe? A doutrina dos Espíritos nos ensina que nós, ao vivermos no mundo de provas e expiações, estamos submersos e submetidos a desvencilhar, a retirar de cada um de nós as mazelas, a retirar de cada um de nós o preconceito, a vaidade, a tirar de cada um de nós esta âncora terrível, pesada, chamada orgulho, esta âncora pesada chamada orgulho que não nos deixa enxergar a beleza, enxergar o valor, enxergar a pedra preciosa no meio das pedras ruins, mas ao mesmo tempo analisar, como Jesus Cristo disse para Pedro, o porquê das pedras ruins. O porquê que essas pedras ruins estão ali no meio e às vezes muito mais do que aquela pedra brilhante, porque elas também precisam ser lapidadas, sabe? Elas precisam também ser compreendidas, elas também precisam ter, sabe, a chance de ser lapidadas. Jesus Cristo nos dá como exemplo amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Forte. Ele, ao mesmo tempo, ele estende a mão, dizendo: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, ele coloca uma balança. Jesus, ele coloca uma medida, sabe? Ele faz com que você compreenda, entenda, que você, ao mesmo tempo, entenda as atitudes daquele outro que ali está. Por quê? Porque, de repente, você também as teve. Hoje a gente julga, hoje a gente condena, hoje a gente discorda de um monte de situações, porém, a gente não faz uma rememória nisso aí. A gente não busca a escada ao contrário e perceber e ver que nós também fizemos esse tipo de coisa, que nós também julgamos, que nós também condenamos, que nós também já fomos até cruéis em certas situações. Olha como Deus é incrível no simbolismo da pedra preciosa com as pedras que não são preciosas. Ele coloca cada um de nós no seio de famílias. Ele coloca todos nós juntos, encarnados no seio de famílias. Por quê? Porque o nosso semelhante que está do nosso lado, às vezes, e muitas das vezes o espelho que nos faz enxergar erros e defeitos que estão contidos em nós. Só que a gente, às vezes, julga. Às vezes é engraçado porque às vezes eu não gosto, eu não concordo com certas situações, mas eu não tenho o discernimento, eu não tenho a paciência, eu não tenho a compreensão de entender aquela atitude. Eu posso discordar, mas não condenar. Eu posso discordar, mas não julgar. O problema, sabe o que a gente vê? E infelizmente nós vemos hoje, numa politicagem absurda desse país que nós vivemos hoje, as pessoas não concordarem com certas situações e em vez de só discordarem da situação, não, discordam até da pessoa e passam a não ter mais e rompe uma amizade. Engraçado, quando você rompe a amizade, isso prova de que você não é digno de ter esse tipo de amizade. Porque eu posso ter vários amigos e não concordar com a atitude de cada um. E não concordar, mas eu vou deixar de tê-los como amigo? Eu vou deixar de ter essa amizade, de ter esse amigo, só porque ele não concorda com o que eu penso? Então,
Se eu faço esse tipo de coisa, o errado quem é? O errado é meu amigo? Não, o errado sou eu. O errado sou eu. E é o que a gente vê no dia a dia, essa falta de aceitar. Essa palavra aceitar na doutrina espírita, ela também releva, ela também se encaixa no conceito de nós compreendermos e aceitarmos a situação do mundo em que a gente vive. Mas não é aceitar no sentido de não deixa de acomodar-se, não. Aceitar que vivemos num mundo de provas e expiações, mas ao mesmo tempo que eu possa me reerguer, porque Deus me dá a possibilidade de eu me reerguer e mudar as minhas atitudes, mudar a minha situação. Aceitar que eu estou em tal condição, mas que eu posso também mudar ela, sabe? E por isso que se torna difícil, por isso que se torna difícil você ver esse tipo de coisa. As pessoas, se gostam do amarelo, condenam aquele que gosta do verde, sabe? Não é assim, não é assim. É como o garimpeiro, como foi o Cristo falando para Pedro. No meio daquelas pedras que não são preciosas, tem a preciosa. Mas as pedras que não são preciosas, para o Criador, ela é preciosa. Por quê? Porque elas estão em processo de evolução. E a gente tem que entender que talvez na encarnação anterior, nós éramos a pedra que não era preciosa. E aí como que a gente iria entender, compreender ou aceitar a situação se alguém nos aponta, se alguém nos critica? É aí que está. E tocando também, usando também esta imagem do rapaz no barco, em que ele lembra da passagem de que Jesus Cristo disse: no momento difícil você tem que pedir a Deus. Esse pedir a Deus é um momento de fé. A gente também, usando esse conceito, a gente também tem que descer um pouco do nosso orgulho, sabe? Às vezes, às vezes a gente, sei lá, ou a gente pede demais, ou pede de menos, ou então. Mas o importante é que esse pedir ele venha realmente com a fé de que vai acreditar, de que tudo vai acontecer, de que Deus vai ajudar ou não, porque depende do nosso estágio da nossa encarnação. E aceitar a situação que a gente está vivendo. Por quê? Porque a situação que eu vivo hoje, eu a criei, eu a fiz. A gente tem que entender isso. A minha próxima encarnação, ela vai ser de acordo com aquilo que eu estou fazendo agora. E a que eu estou passando hoje, ela é reflexo da anterior. A gente tem que entender isso. Só que o aceitar não é o aceitar cômodo, se acomodar. Não, é o aceitar, é ir à frente. É dar o exemplo do minerador. Quantos dias ele está ali batendo na pedra, mexendo naquela água e só encontrando pedras que não são preciosas. Por quê? Porque ele tem a meta do que ele vai conseguir. Ele não desiste, ele persiste, ele não desiste. Ele vai até conseguir, sabe? Ele aceita a situação ali de que ele tem que seguir em frente, porque ele tem que buscar, ele não aceita, ele não tem aquela situação de comodismo, ele não rejeita, ele não descarta, ele não recua. Infelizmente, o que a gente vê, até mesmo no movimento espírita, na doutrina espírita, no dia a dia, são as pessoas recuarem, são as pessoas desistirem, são as pessoas não aceitarem realmente a condição que cada um tem, realmente a condição que o Evangelho nos ensina, realmente a doutrina espírita como ela nos ensina. Quando você aceitar e compreender, e esse aceitar bater no seu coração, que a doutrina espírita nos ensina nesse ponto de vista, em que a gente tem que estar sempre lutando para vencermos os nossos erros, vencermos os nossos obstáculos, vencermos o nosso orgulho nesse mundo de provas e expiações, a gente vai conseguir vencer todos esses obstáculos, compreender. E, como se diz, né? É uma palavra forte, né?
Na atual situação que a gente está, você dizer, aceita a compreensão, aceita a situação. Só que a gente tem que entender, esse aceitar a situação é também aceitar que a gente também pode mudar. A gente pode também transportar isso daí, sabe? Entender os porquês. A gente esquece de entender os porquês. A gente esquece de entender a situação. Tudo existe um porquê. Tudo tem um porquê. Então a gente tem que aprender a isso. Aprender a entender os porquês, sabe? Às vezes, em vez de você julgar de pronto, sabe, de você já blasfemar de pronto, de você já condenar de pronto, para, analisa, pensa por que que aquilo aconteceu, por que que aquilo está acontecendo, até mesmo na nossa situação do dia a dia. Para analisar, para pensar, porque Deus, ele não nos desampara, ele está conosco. Basta com que a gente entenda a nossa situação e peça ajuda ao Pai Celestial. Aí sim a gente vai conseguir. Ok, irmãos? Era isso que eu tinha que falar sobre aceitar, né, do livro Aviluz. E eu peço nesse instante que o Mestre Jesus, que o Divino Pai Celestial, na presença dos bons amigos espirituais, possa estar conosco e nos dar um ótimo dia, e que essa semana que surge chegue para nós cheia de paz, de amor e progresso. E que o Divino Pai esteja com todos aqueles que estão no leito de aflição, nos hospitais, e estão em cada residência, em cada local. É isso aí. Que Deus nos abençoe. Um ótimo dia a todos.